Então, gente, estamos aí, né, seguindo a aula de atos, né, atos administrativos, né, e vamos pegar aqui a forma, né. Nós já vimos competência, né, confiformob, né, competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Então a gente está aqui na forma, vamos destrinchar para a gente poder seguir nos nossos estudos aí, porque atos administrativos despenca em cada concurso, na parte jurídica, policial, enfim. Forma é um meio de exteriorização, né, daquele ato, né? Como aquele ato vem ao mundo, né? Como é que ele é exteriorizado, né? Como é que ele qual é a forma, né, que ele se pronuncia ao mundo, né? Como regra, a forma dos atos administrativos vão ser sempre o quê? Escritos, como regra. Mas pode ser em símbolos, em gestos, né? Quando em sons, está um agente de trânsito, que ele está apitando ali, né? Pipi, fazendo o gesto. É um ato administrativo, é uma forma de exteriorizar um ato administrativo, né? Então, assim como instrução, normativa, circular, portaria e resolução, os atos administrativos, em regra, são exteriorizados de forma escrita. De forma escrita, né? Tá aqui, ó, a forma escrita. Entretanto, os atos não podem ser somente exteriorizados de maneira escrita, né? Pegadinha, né? Olha a pegadinha. Os atos não podem ser somente exteriorizados de maneira escrita, porque existe outras formas de exteriorizar os atos, né? Outros meios de se exteriorizar, né? Uma placa, né, de proibido estacionar é também uma forma de praticar um ato administrativo, né? Exteriorizado por meio de um símbolo, né? Aqui, ó, exteriorizado por meio de um símbolo. O semáforo de trânsito, né, é uma forma de exteriorizar por meio de luz. O apito do agente de trânsito através de som. Então, enfim. Então, a forma do ato administrativo não é somente na forma escrita, beleza? A motivação. A motivação faz parte da forma. É diferente do motivo. Então, não confundir motivação com motivo. A motivação, ela faz parte da forma. Então não confunda a motivação com o motivo, né? Tá ali um motivo ligado com o objeto, né? Os dois últimos do confiformob. Então a motivação é a explicação, a fundamentação por escrito das razões da prática daquele ato administrativo, né? Então o ato administrativo ali ele foi praticado, né? Então a explicação, né, das razões daquele ato ter sido praticado, nós temos ali a motivação, né? Então a motivação é fundamentar o fato. A motivação fundamentar o fato. Explicar o porquê de uma multa de trânsito, né? Ah, porque o cara estava com o braço para fora, porque estava falando no celular. É a motivação do ato administrativo. Qual ato administrativo? A aplicação da multa. Não basta vir somente o valor, né? Vai vir por que veio aquele valor? Por que veio aquela multa de trânsito? Qual foi a motivação? Estacionamento em lugar proibido, estacionou em lugar proibido. Então precisa ter os fatos e os fundamentos daquela multa. Estacionou em local proibido, vai ser multado. Por quê? De acordo com o artigo tal do CTB, aplica-se a multa de tantos valor, perda na pontuação, tudo mais, reboque do carro e por aí vai. Então a fundamentação de fato é explicar a história que aconteceu. Fundamentação de fato, você vai explicar a história que aconteceu. Estacionou em lugar proibido, avanço de sinal, e o particular estacionou o carro. E fundamentar o direito. Fundamentar o direito é embasar ali no CTB, né? De acordo com o artigo tal, né? Com aquela norma, vai ser perda de alguns pontos, vai pagar uma determinada multa, um valor X. E com isso nós temos o quê? A motivação do ato. Que a motivação do ato é fundamentar o fato, né? Juntamente também com a fundamentação da norma, né? Explicar o que aconteceu e fundamentar, embasar aquele ato, né, em alguma norma. É a motivação. E ela faz parte da forma. Como regra, a administração deve explicar as razões da prática de seus atos, mas não é absoluta. Então, como regra,
A administração ela deve explicar as razões de determinados atos, mas não é absoluta, pois existe atos que dispensam o quê? A motivação. Quais são? Dá exemplo de um ato que dispensa a motivação. A livre exoneração de um cargo comissionado não precisa ser motivado, né? Então está aqui, a exoneração de um cargo em comissão é um exemplo de um ato que não precisa de motivação. Exonera, pum, acabou. O cara lá é contratado, ele não tem matrícula. Foi exonerado, não precisa motivar. Que é um cargo em comissão, né? Nesta exoneração não precisa o quê? Existir uma motivação daquele ato, né? Mas se a administração quiser, ela pode motivar, mas não é necessário. Artigo 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos. Então a motivação precisa da indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, né? Então, ó, quando ninguém limite ou afete direitos e interesses. Então, quando impõe ou agrave deveres, encargos ou sanções. Decidam processos administrativos de concurso ou seleção pública. Dispense ou declare a inexigibilidade de processo licitatório. Então, os atos administrativos deverão ser motivados com indicação de fato e dos fundamentos jurídicos, quando elas vão dispensar ou declarar a inexigibilidade de processo licitatório. E decidam recursos administrativos. Decorro de reexame de ofício. Deixem de aplicar jurisprudência firmada sobre a questão ou discrepem de pareceres, laudos, propostas e relatórios oficiais. Importem anulação, revogação, suspensão ou convalidação do ato administrativo. Parágrafo 1º. A motivação deve ser explícita, clara e congruente. Então a motivação deve ser explícita, clara e congruente. Então, podendo consistir em uma declaração de concordância, né, com fundamentos de anteriores pareceres. Então, a motivação ela deve ser explícita, clara e congruente, né, podendo consistir, né, em declaração de concordância com fundamentos anteriores de pareceres, informações, decisões e propostas. Neste caso, serão parte integrante do ato. Parágrafo 2º. Na solução de vários assuntos da mesma natureza, pode ser utilizado um meio mecânico que reproduz os fundamentos das decisões, desde que não prejudique direito ou garantias de interessados. Parágrafo 3º. A motivação das decisões de órgãos colegiados e comissões ou de decisões orais constará da respectiva ata ou do termo escrito. O objeto ele está relacionado ao ato. Então, toda vez que perguntar por que este ato foi praticado, a resposta será o motivo. Então, vamos ver agora o motivo e o objeto. Então, o objeto ele está relacionado ao ato. Então, toda vez que perguntar por que aquele ato foi praticado, a resposta será o motivo. E esta é a causa que gera a prática do ato. É aquele que vai ser a consequência. Então vamos lá. O motivo é o verbo. É sempre o porquê do ato ter sido praticado. Esse é o motivo. O porquê do ato ser praticado, por que o estabelecimento foi interditado. Qual foi o motivo do estabelecimento ser interditado? O motivo foi vender comida estragada. Esse é o motivo. Então a resposta, o motivo, para a pergunta, que é o objeto. Então qual é a pergunta? Por que o estabelecimento foi interditado? Então a interdição do estabelecimento foi o ato praticado, foi o objeto, que necessariamente será o motivo. Então vamos lá. Vender alimentos impróprios para consumo é motivo para o restaurante ser interditado. Então a venda de alimentos impróprios para o consumo é o motivo. Para o quê? Para o estabelecimento ser interditado, que a interdição é o objeto. Então, por que o restaurante foi interditado? O objeto. A interdição do restaurante, o objeto. A resposta vai ser o motivo. Porque estava vendendo alimentos impróprios para o consumo, comida estragada. Esse é o motivo.
teoria dos motivos determinantes. Então tá aqui, né? Importantíssima, né? Teoria dos motivos determinantes. Vamos a ela. Quero saber o motivo que determinou a prática daquele ato. Então eu quero saber o motivo que determinou a prática daquele ato. Por que o administrador fica vinculado ao motivo por ele alegado? Então, o administrador ele fica vinculado ao motivo por ele alegado. Não é simplesmente porque eu não gostei dele, porque é meu desafeto, porque ele é do partido tal, porque ele é flamenguista. Então, isso não é motivo. Por isso que o motivo ele fica vinculado ao administrador, né? O motivo por ele alegado fica vinculado. Beleza? Então vamos lá. Superior fez a remoção do subordinado. Tranquilo. Usando do poder hierárquico, né? Em relação ao servidor público, tá ali, né? O superior falou: ó, vou te mandar lá para o interior do Rio, divisa com Minas Gerais, porque tá precisando de gente lá. O ato é a própria remoção. Mas por que da remoção? Porque está precisando de gente lá. Tem menos pessoas lá e precisa ir gente para lá. Beleza. Havia uma necessidade de servidor no interior do estado. Foi o motivo que determinou a prática do ato de remoção. A remoção do objeto. Até aí temos o uso de poder, né? Poder hierárquico. Beleza. Chegando lá, o servidor viu que tinha excesso de servidores. Não tinha nem mesa para o camarada sentar. E não tinha o que fazer no local de trabalho. Estava abarrotado. Falou, pô, se eu vim para cá porque estava faltando servidor e tá cheio de gente aqui, o que eu estou fazendo aqui? O motivo é ilegal. O motivo não se faz necessário. O motivo não é legal. Se o motivo que determinou o ato é a necessidade de servidores e ele não existe por haver excesso de servidores no local, então este motivo que determinou a prática daquele ato, a remoção, não é verdadeiro. Ele é inexistente. Logo, o ato tem um defeito no motivo. Então, por que o motivo que determinou a prática do ato de remoção, sendo falso, o ato tem um defeito no requisito motivo? Então, este ato de remoção será um ato que? Inválido. Então, o servidor vai ter que voltar para a sua origem, né? Por quê? O ato de remoção é um ato inválido, porque existiu uma ofensa à teoria dos motivos determinantes. Existiu o quê? Existiu uma ofensa à teoria dos motivos determinantes. Então, por quê? O motivo, ele é inexistente, ele não é verdadeiro. Tá aqui, ó. O motivo não foi verdadeiro, é inexistente. Logo, o ato tem um defeito no motivo. Se um ato tem um defeito no motivo, então a remoção do servidor será inválida, porque existiu uma ofensa à teoria dos motivos determinantes. Se o motivo que determinou a prática do ato é falso, é inexistente, o próprio ato vai ser invalidado por ofensa à teoria dos motivos determinantes. O ato aqui apresentou um defeito no motivo, no requisito motivo, né? E ele apresentou um defeito no requisito motivo, então logo o ato, que é a remoção, será invalidado. Existe uma ofensa à teoria dos motivos determinantes. O ato foi invalidado porque o administrador ele fica o quê? Ele fica vinculado ao motivo. Tá aqui, ó. O ato é invalidado por quê? O administrador fica vinculado ao motivo por ele alegado. Se o motivo não é verdadeiro, é falso, é inexistente, logo o objeto, o ato, a remoção, ela é inválida. O administrador, né, foi superior hierárquico. O administrador, superior hierárquico, o motivo por ele alegado foi a necessidade de servidores no interior do Estado. Ele fica vinculado ao motivo por ele alegado. Então, se não existe a necessidade de servidor naquele local, o próprio ato que ele praticou será inválido por ofensa à teoria dos motivos determinantes.
para exonerar uma pessoa do cargo em comissão, ele não precisa motivar este ato, né? Então, ó, para exonerar uma pessoa no cargo de comissão, ele não precisa motivar o ato, mas pode motivar, caso queira. Tá lá, né? O diretor de alguma empresa, tal, superior pode exonerar a qualquer momento. Digamos que foi motivado o ato, o cargo em comissão. Não precisa motivar, mas foi motivado, beleza. Em virtude de corte de verbas, tem lá, numa escola, tem 3 diretores, mas foi exonerado um. Beleza, corte de verbas. A motivação e a explicação do ato. Só que dentro da explicação, o motivo que determinou a prática do ato de exoneração dele foi o corte de verbas. E não pode ter mais, né, de um assessor. Aqui no caso, no exemplo, um assessor. Um dia depois chamou outra pessoa no lugar, chamou um outro diretor. Logo, o motivo que determinou a prática do ato, ele é o quê? Ele não é verdadeiro, ele é inexistente, né? Então ele foi falso. Então o ato de exoneração é inválido por ofensa à teoria dos motivos determinantes. Então, ó, o ato de exoneração, ele é inválido por ofensa à teoria dos motivos determinantes. Mesmo sendo a exoneração que não precisa de quê? De motivação. A motivação, ainda que seja necessária, se ela for feita, o motivo por ela alegado vincula o administrador, com base na teoria dos motivos determinantes. Então, a motivação, ainda que seja necessária, se ela for feita, o motivo por ela alegado vincula o administrador com base na teoria dos motivos determinantes. Então, a motivação ela não é necessária, beleza? Mas caso seja feita, vincula o administrador a ela. Está aqui, ó. A motivação, ela não é necessária. A motivação não é necessária. Mas o camarada fez. Por ele ter feito, vai vincular o administrador a ela. Então, a motivação vai ser o quê? Vai ficar vinculada ao administrador. Não confundir motivo com motivação, né? A motivação faz parte da forma. E o motivo? O motivo é o requisito para a existência do ato. Então a motivação, ela faz parte da forma. Tá aqui, motivação. Motivação faz parte da forma. E o motivo é um requisito para a existência do ato. Quando o agente de trânsito formaliza, exterioriza o ato explicando onde o carro estava estacionado em local proibido, na hora tal, no lugar tal, e feriu o artigo tal do Código de Trânsito, né? Isto tudo é o quê? É a motivação. Ele está exteriorizando, né? Ele está relacionando os fatos. Ele está o quê? Relacionando os fatos ali no seu relatório. Estacionamento em local proibido, o objeto, né? E o motivo. A exteriorização dos atos vai ser a motivação. Na hora tal, no lugar tal, feriu o artigo tal, motivação. A explicação é dentro da motivação. O agente de trânsito vai falar o motivo do carro ter sido rebocado, estacionou em lugar proibido, porque estava em local proibido. Foi rebocado. Qual foi o objeto? O carro foi rebocado. Por quê? Porque estava em local proibido. Então, o local proibido é o motivo. Ele ter sido rebocado é o objeto. Veja que o motivo é o estacionamento em local proibido. Já a motivação é a explicação que levou às razões daquele ato. Por quê? Ele estava em lugar proibido, feriu o artigo tal na hora tal, tem a plaquinha lá. Então, toda a motivação é essa. Objeto. Vamos a ele. Vamos ao objeto. O último requisito do quê? Do ato administrativo do confiformob, né? Confiformob, competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Confiformob, competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Então, o objeto é a consequência dessa prática do ato. Vamos achar o ato sempre pelo verbo, a ação ou a omissão. Então, o objeto vai ser sempre o verbo. Ação ou omissão. Então, nós temos o objeto com o fim imediato e a finalidade com o fim imediato. Alguma coisa imediata é rápida, imediato, logo. E alguma coisa mediata
distante, né? Não é tão rápido assim. Então vamos lá. O objeto está relacionado ao fim imediato e a finalidade está relacionada ao fim imediato. Então nós temos aqui, né? Você percebe que, né? IJ está próximo, né? Fim imediato ao objeto. E MN está ligado à finalidade, ao fim imediato. O fim imediato de todo e qualquer ato é alcançar a satisfação pública do interesse público. Então olha só. Olha, isso aqui já foi questão de prova. O fim imediato é todo e qualquer ato para alcançar a satisfação do interesse público. Ele pode trocar. O fim imediato é todo e qualquer ato, era alcançar a satisfação do interesse público? Não. O fim imediato está relacionado com o objeto e não com a finalidade. Então, o fim imediato, né, MN, é todo e qualquer ato que é alcançar a satisfação do interesse público sobre o particular. Alcançar o interesse público é a real finalidade da atuação administrativa. A finalidade busca alcançar o interesse público, porque a finalidade está relacionada ao fim imediato, que é a finalidade geral, alcançar a satisfação do interesse público. O objeto está relacionado ao fim imediato do ato administrativo. O objeto está relacionado ao fim imediato do ato administrativo. Quando reboca um determinado carro estacionado em local proibido, o ato é rebocar. Então, rebocar é o objeto. Qual é o fim imediato deste ato? Qual é o fim imediato que está relacionado ao objeto? Liberar o trânsito. Porque o carro do camarada, ele parou justamente aonde? Na via do BRT. Então, para o BRT passar, vai precisar retirar aquele veículo da pista. Então, isto está relacionado ao objeto daquele ato. A consequência daquele ato, que é liberar o trânsito, ele é um fim imediato, né? Então, a consequência daquele ato, que é liberar o trânsito, este é um fim imediato. De maneira geral, atingimos o fim imediato, que é alcançar a satisfação do interesse público, né? Por quê? A satisfação do interesse público é que é liberar o trânsito para todo mundo passar. Então, o fim imediato é a real finalidade, alcançar o interesse público. Já o fim imediato do ato é aquilo que quero agora, literalmente a consequência imediata da prática daquele ato. Por isso, o objeto está relacionado ao fim imediato. Já a finalidade está relacionada ao fim imediato. Fechamos os requisitos dos atos administrativos e aquilo que o ato precisa para ser considerado válido, né? Os requisitos do ato administrativo são requisitos de validade, importante destacar aqui, né? Vale ressaltar que são requisitos de validade do ato administrativo. Confiformob, competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Confiformob, competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Então tá, gente. Atributos, características dos atos administrativos, a famosa PAT, presunção de legitimidade, autoexecutoriedade, tipicidade e imperatividade, vai ficar na próxima aula. Para você que gostou, deixe seu like, se inscreva no canal. Até a próxima aula.